Você sabe trabalhar com tecidos que tenham estampas geométricas? Quer aprender? Então não sai daí que hoje eu vou te ajudar. Olá, tudo bom com você? Na aula de hoje você vai aprender a fazer uma saia com elástico bem simples, mas usando um tecido que contenha estampas geométricas, ou seja, aquelas estampas que se encaixam. E além disso, esse tecido tem um barrado. Então fique ligado nas dicas para você estar aprendendo tudo sobre estampas geométricas. Antes de começar a aula, eu quero fazer algumas observações. No vídeo eu mostro utilizando a saia base para você medir a altura da sua saia. Mas não necessariamente precisa ser feito dessa forma. Você pode estar medindo onde você quer que pegue o início da saia, ou seja, na cintura ou abaixo da cintura, e definir também o final da saia, ou seja, onde começa o babado, onde termina a saia e começa o babado. Então, inicialmente você vai definir a altura da sua saia, o comprimento da sua saia. Você vai ver também no vídeo, em algum momento, que eu coloco um molde quadrado em cima do tecido. Você releva esse molde, esquece isso aí. É que eu ia ensinar de uma forma e acabei ensinando de outra. Então, você precisa agora saber a largura da sua saia. Como vai ser uma saia de elástico com um franzido, um certo franzido, você precisa definir essa largura. No meu caso, eu só retirei os barrados que vêm no comprimento do tecido e utilizei o restante para fazer a largura da minha saia. Mas você pode estar diminuindo e se a sua não tem barrados, você pode estar aumentando. Feitas essas correções, vamos ao tutorial. Eu comprei essa viscose e ela tem um barrado de cada lado do tecido, ou seja, aqui no comprimento, olha, aqui é a orelha, então eu tenho um barrado desse lado e um barrado do outro lado. Eu vou estar retirando esse barrado e aqui tem 1,40 m de comprimento por 1,50 m de largura. Eu estou com o tecido aberto em cima da cama e eu peguei meu molde base e coloquei nesse sentido aqui, que é o comprimento do tecido, e também peguei o barrado e encaixei no desenho do tecido, porque esse tecido é todo geométrico, então eu estou pensando em fazer um babado, e aí então tem que botar exatamente no encaixe ali para ver a altura que eu vou cortar o comprimento da saia. Então agora eu vou cortar nesse sentido aqui, respeitando o desenho do tecido. Por enquanto, eu estou definindo somente a altura da saia. Então, eu já peguei o tecido que eu já cortei e coloquei por cima do tecido restante. Eu até virei essa beiradinha aqui para você ver que tem dois tecidos aqui. E coloquei uns alfinetes, encontrando exatamente o desenho um em cima do outro. E agora eu vou cortar aqui no sentido da largura do tecido. Aqui é o comprimento e aqui a largura. Peguei o tecido que eu cortei anteriormente, dobrei ao meio, posicionando o meio do molde no meio do tecido. Mas o que eu tive que fazer para ficar exatamente igual? Aqui eu tô com o outro lado do tecido, então eu dobrei o tecido considerando metade desse desenho aqui, ó, exatamente no meio aqui. Então a dobra ficaria aqui no meio do desenho. E aí quando eu fizer a parte das costas, porque no meu caso o modelo frente e costas são iguais, então vai ficar exatamente no meio aqui. Toda vez que você for fazer desenhos, fazer alguma roupa com desenho geométrico, listrado ou xadrez,
você tem que considerar o formato do desenho, não é simplesmente chegar e cortar, porque depois pode ficar desencontrado, a não ser que seja a sua intenção essa. Mas se a sua intenção é encaixar os desenhos, você tem que tomar esses cuidados. Já estou com todas as partes cortadas, no caso aqui frente e costas são iguais, já estão cortados. Os barrados que eu tirei de um lado e do outro do tecido com seus babados, que eu tenho duas partes, e esses retalhos que sobraram aqui, que vão ser o cós, que eu vou ter que emendar. No caso, acho que foi 1,40 m, né, que eu falei de tecido, não sobrou nada, só isso mesmo. Então você tem que usar a cabeça para você cortar bem certinho, para não sobrar nem faltar, né? Principalmente faltar. Eu tô aqui com os barrados e observe como que o desenho se completa. Olha, se eu chegar mais perto, o desenho se completa. Então é isso que você tem que observar na hora de juntar as partes, para ver se está batendo certinho. Principalmente a viscose, ela escorrega um pouco, então pode ser que ele saia um pouquinho fora. Então você tem que alinhar bem certinho. Aqui nessa emenda aqui eu vou fazer a costura francesa. Então eu vou juntar avesso com avesso, ou seja, o direito vai ficar para fora. E aí eu vou passar uma costura aqui, vou cortar as beiradinhas e vou virar para o outro lado e costurar. Já mostrei essa costura em outros vídeos, mas é sempre bom ensinar, porque sempre tem gente nova chegando, e também às vezes em outras estampas você não consegue visualizar melhor. Vou ver se nessa dá para mostrar bem direitinho. Depois de feito a primeira costura, agora é só refilar. Como eu fiz a costura bem fininha, refilei bem rente à costura, agora eu vou passar com o pé de máquina a nova costura pelo lado avesso. Ou seja, eu virei para o outro lado e agora eu vou costurar. E agora eu dou o rézinho. Na primeira costura eu nem precisei de dar o ré, mas agora eu dou o ré para ficar bem firme. Eu fiz a costura francesa, emendando um barrado no outro e do outro lado também, ou seja, agora eu tenho um círculo que vai ser o meu babado. Então agora eu vou fazer a bainha do babado na parte de baixo, antes de eu franzir do lado de cá. Então eu vou fazer minha bainha aqui. Só que aqui o barrado ele foi feito na orelha, né? Então eu tenho em toda a extensão do barrado a orelha, só que essa orelha aqui ela é bem fina e não vai me atrapalhar em nada, então eu vou virar uma vez só e passar uma costura. Se essa orelha fosse grossa, eu teria que tirar a orelha fora e aí eu ia costurar uma vez, poderia até refilar, fazer igual costura barra lenço, e aí virava mais uma. Só que no meu caso aqui a orelha está me ajudando, então eu vou virar uma vez só e costurar. Eu resolvi passar mais uma costurinha aqui do lado. Se você tiver agulha dupla, você pode fazer também, que fica bacana. Agora eu vou passar duas costuras de franzir desse lado de cá. Só que aí tem que observar o seguinte: se a costura francesa embaixo estiver virado para lá, que é o meu caso, em cima também eu tenho que fazer isso, porque senão uma fica para baixo e outra para cima. E aí atrapalha, fica feio, né? O acabamento fica feio. Então aqui em cima eu vou passar duas costuras de franzir, jogando essa costura francesa para lá. E aqui embaixo
minha bainha deu uma certa diferencinha. Não sei se você consegue ver. Aqui tá maior do que esse lado de cá, porque um dos barrados estava um pouquinho mais largo, porém o desenho eu tive que botar bem certinho o desenho um com o outro, então para encaixar certinho eu tive que deixar essa diferença aqui. Mas isso aqui não interfere em nada não, só eu tive que casar os desenhos, isso é mais importante do que essa sobrinha aqui. Então agora eu vou franzir. Já estou aqui com o babado posicionado em cima da saia, na parte de baixo da saia, direito do babado com direito da saia. E a saia eu já costurei nas laterais, a mesma costura francesa que eu fiz no babado. E eu dei vários piques, tanto no babado quanto na saia, para que esses piques fique encontrado com o outro, facilitando na hora de distribuir o franzido do babado em relação à saia. E aí como que eu fiz isso? Peguei com um pedaço de tecido para simular tanto a saia quanto o babado. Então eu tenho costura de um lado, costura do outro. E aí eu vou dobrar, costura com costura, e vou dar piques aqui no centro. Dei o pique aqui, aí eu dobro novamente e dou aqui na outra metade. Isso eu fiz tanto no babado quanto na saia, encontrando os piques, né? Pique do babado com o pique da saia. E eu tenho que fazer isso antes de puxar o franzido. Por enquanto eu ainda não puxei o franzido. E também aqui eu posicionei o babado em cima da saia, dando uma sobra aqui na saia de aproximadamente 2 centímetros, porque eu vou usar essa sobra para fazer o acabamento aqui. Ainda vou fazer direitinho para mostrar, mas por enquanto eu posicionei dessa forma. E agora eu vou passar uma costura, primeiro eu vou franzir, né, e depois vou passar uma costura aqui, prendendo o babado na saia. Eu já franzi o babado e também já alinhavei. Só para esclarecer, você vai encostar o meio do pique da saia com o meio do pique do babado. Costura lateral da saia com costura lateral do babado. E aí, quando você posicionar a costura aqui com costura, tem que ficar bem certinho, casando a costura do babado com a costura da saia. A mesma coisa você vai fazer do outro lado. Ou seja, cada meio que a gente deu um pique no babado vai se encontrar com o meio do pique da saia. E agora é só passar uma costura abaixo aqui do franzido. Já costurei o babado na saia e também tirei o alinhavo. Agora eu vou pegar esse excesso de tecido que eu deixei a mais aqui e vou jogar ele por cima do franzido da saia e depois vou virar a beiradinha dele embaixo, tampando a costurinha que tá no babado. Tá dessa forma que eu já alfinetei. Aí aqui tem várias opções. Você pode vir com a costura, costurando ele independente, sem estar costurado na saia, e depois virar para o outro lado, jogando o excesso pro lado da saia e costurando na beiradinha aqui do lado da saia. Aí você pode passar uma costurinha bem na beiradinha e outra mais em cima. Você pode costurar de uma vez também, já joga o excesso aqui para cá e costura desse lado aqui, e depois seria bom passar uma costura um pouquinho mais larga para esse excesso de tecido não ficar virando. Então aí você vê qual que fica melhor para você ir. Se você quiser alinhavar de uma vez e passar aqui já a costura, é mais rápido, mas às vezes é melhor você costurar ele independente aqui, que ele fica mais seguro, depois virar para o outro lado
e passar a costurinha na beiradinha aqui. Aí no caso seria bom 2 costuras aqui, ou um pouquinho mais largo. Quando a gente alinhava, fica melhor para trabalhar. Então alinhavei todo o excesso de tecido que eu revirei aqui no babado. E agora eu vou pegar esse excesso de tecido que tá aqui, eu vou jogar ele pro lado da saia. E do outro lado eu vou passar uma costura bem na beirada aqui. Do lado da saia, na parte da saia. Talvez eu faça a mesma costurinha que eu fiz embaixo, de 2. Ainda vou fazer um teste aqui, ver que fica melhor, mas pode ser uma costura fininha, pode ser mais larguinha, aí vai depender do seu gosto. A primeira costura ficou assim, e antes de passar a segunda costura, você tira o alinhavo para ter certeza que ficou preso, porque depois que você passar a segunda e não tiver ficado preso, você vai ter que desmanchar. Então, agora é só puxar o alinhavo. Quando você faz o alinhavo bem certinho, bem na beiradinha, é só puxar de uma vez, você não vai ter que ficar picotando o alinhavo. Então aqui eu fiz bem na beiradinha, vou puxar agora. A linha sai de uma vez. E agora eu vou passar a segunda costura. Eu acabei fazendo a segunda costura um pouquinho mais larga do que a barra, mas não achei ruim não, vou deixar assim mesmo. Para fazer o cós, eu tive que emendar as tiras de tecido que sobrou, e eu usei a costura francesa para fazer essas emendas. Então aqui eu tenho um círculo com a mesma largura da parte de cima da saia. Não pode ser menor, tem que ser a mesma largura. Com o cós dobrado ao meio, agora eu vou passar uma costura aqui perto da dobra com a largura de 1 centímetro. Agora eu peguei o elástico e coloquei ele rente a essa primeira costura que foi feita perto da dobra e marquei a largura dele, riscando aqui no tecido. Usei até um sabonete para riscar a largura dele, mas deixando 1 milímetrozinho para ele conseguir correr aqui dentro. Não pode ser muito arrochado, coisa de 1 milímetro, 2 milímetros a mais um pouquinho do que o cós, do que o elástico. E aí agora eu vou costurar aqui. Eu tenho que costurar, mas quando eu estiver chegando próximo a essa costura, eu tenho que deixar um espaço mais ou menos da largura do cós para ele poder entrar aqui dentro. Aqui no cós, abaixo do elástico, ou seja, aqui o elástico vai passar aqui, abaixo aqui do elástico eu deixei uma margem de 2 centímetros. E aí tem uma abertura aqui, ó, com 2 margens, 2 lados da margem de costura. Um lado da margem você vai colocar direito do cós com o direito da saia, prendendo. Pode colocar uns alfinetes, se você sentir dificuldade, alinhava. Só que antes disso você tem que dar piques no cós, ou seja, dobrar o cós uma vez, dar piques, dobrar mais uma vez, dar piques e fazer o mesmo com a saia, para encontrar pique do cós com o pique da saia. E aí é só passar uma costura aqui, eu vou passar com a margem de um pé de máquina. Agora você vai virar o cós pro outro lado avesso da saia, joga esse excesso de costura que foi preso cós com saia, joga para dentro e aí você vai dobrar essa beiradinha aqui, de jeito que ela tampe a costura que foi feita lá, ó. Vai ficar assim.
Eu alinhavei toda a beiradinha do cós, na parte de dentro aqui, lado avesso, porém tem que lembrar de deixar uma abertura para a gente passar o elástico aqui dentro. Então agora eu vou virar a saia para o lado direito e passar uma costura bem na beiradinha aqui. Por isso que é bom alinhavar, que aí você tem certeza que não vai escapulir nenhuma beiradinha de tecido. Quero te dar uma dica bem legal que funciona de verdade. Essa dica eu aprendi em um vídeo de costura no YouTube. Se você estiver costurando com o pé calcador que tem essa abertura grande aqui, ou mesmo um outro pezinho que seja mais estreito, mas que o tecido esteja querendo entrar aqui nessa abertura, é só colar um pedacinho de durex. Eu não tinha durex, colei fita crepe mesmo, mas acho que o durex é até melhor porque fica transparente. E aí evita que o tecido entre nessa abertura aqui, dificultando a sua costura. Então fica a dica aí. Antes de retirar o alinhavo, verifique se todas as costuras do cós estão presas e também aproveite para arrematar todas as linhas, porque depois que tiver franzido é mais enjoado para tirar essas linhas. E agora é só colocar um alfinete na ponta do elástico e introduzir na abertura que a gente deixou aqui no cós. Depois de passar o elástico dentro do cós, eu peguei as duas pontas e passei um zigue-zague. Fiz um quadrado aqui, ó, mas você faz da forma que você achar melhor, mas tem que passar bem reforçado para não soltar. Não sei se eu falei, mas esse elástico ele tem a largura de 3 centímetros. Então depois de ter emendado o elástico, você vai jogar ele para dentro. Tenha certeza que ele está todo na posição correta também, não pode estar torcido dentro do cós. E agora vamos passar uma costura prendendo essa abertura aqui, olha. Passar uma costura aqui na beirada. É bom, antes de você terminar aqui o cós, você dar uma vestida para ver se ficou bom em você, porque ainda tem chance de, se tiver ficado apertado, folgar um pouco, ou se tiver ficado largo, apertar mais um pouco. Esqueci de falar que quando você fechar a costura aqui embaixo, também você já aproveita e fecha essa de cima aqui, ó, sem pegar no elástico. Agora você vai distribuir bem o elástico dentro aqui do cós, espalhando ele bem uniforme, e vai colocar marcações nele, ou seja, nas partes onde tem costura na lateral, você vai colocar um alfinete aqui no cós, dos dois lados, e também no meio da saia. Para que o elástico não fique emborcando dentro do cós por ele ser largo, eu estou fazendo uma costura aqui, ó, na vertical do cós, naquelas marcações que eu falei anteriormente. Você pode fazer mais do que 4, que eu falei para fazer 4, né? Mas eu também aqui estou fazendo mais do que 4. É só para o elástico não ficar virando aqui dentro. Você pode estar fazendo a costura aqui também na horizontal, se quiser. Mas eu estou fazendo dessa maneira que eu acho mais fácil. Terminando de fazer essas costuras no cós, é só arrematar as linhas e aí está finalizada a saia. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar mais duas observações. Uma é sobre o cós. Para você definir a largura do seu cós, é bom você ter em mãos a largura do elástico. Ou seja, no meu caso, eu estou utilizando um elástico de 3 centímetros. Então eu deixei
3 centímetros mais 2 de margem de costura e ainda fiz uma costurinha de 1 centímetro na dobra do tecido. Só que esse valor tem que ser dobrado, então no meu caso 6 centímetros vezes 2, então eu preciso de 12 centímetros de tecido de largura para fazer o cós. Outra coisa que eu quero também observar é que desse jeito que eu tenho feito os acabamentos aí das roupas, você pode virar a sua peça do lado avesso, você não vai ver sobra de nada, ou seja, fica muito bem acabadinho por dentro, fica muito bom esse tipo de acabamento que eu tenho ensinado. E ótimo para você que não tem overlock. E aí, se você perdeu o vídeo da aula passada, eu falei sobre isso, sobre acabamento sem overlock. E aí é só você clicar aqui em cima que você consegue assistir esse vídeo, tá bom? E para concluir a aula de hoje, eu quero deixar para você um versículo da Palavra do Senhor que se encontra em Provérbios 19, versículo 2. Diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Um versículo muito bom para você colocar em prática na sua vida, que você vai se dar muito bem em tudo que você fizer, refletindo antes de agir. E é muito bom fazer dessa forma e Deus nos abençoe muito quando a gente age dessa forma. Então, espero que você continue assistindo meus vídeos. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, dê um curtir e até a próxima. Tchau!